Fala galerinha do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha de reações orgânicas e agora a gente fala sobre reações de oxirredução. Aí tu fala assim pra mim, Bruno, eu já vi reações de oxirredução, né? Eu já peguei aquele tópico de eletroquímica e já estudei muito bem. Ok, se você pegou esse tópico de eletroquímica, tudo bem, mas aqui a gente está focando em falar de oxirredução em compostos orgânicos. Então, um caso acaba não tendo muita ligação, tem porque é um processo de oxirredução com o outro. Aqui a gente vai trabalhar o seguinte, primeira coisa, a oxidação continua com o mesmo conceito. Né? A oxidação é quando você tem a perda de elétrons ou aumento do número de oxidação, número de NOx. Tá? Assim como a redução também é o ganho de elétrons, na verdade, também não, né? É o ganho de elétrons ou a diminuição do número de oxidação. Porém, aqui a gente vai chamar, aqui a gente não precisa ficar focalizado nos dois processos. O foco é o composto orgânico. Se ocorreu o aumento do número de oxidação dos carbonos desse composto orgânico, é uma oxidação. Se ocorreu o aumento do a diminuição do número de oxidação do composto orgânico, é uma redução. Uma grande dica para pensar isso é que oxidação na química orgânica vai estar muito ligado, e eu vou mostrar isso para vocês, à entrada de oxigênio na estrutura. Não só oxigênio, qualquer outro elemento eletronegativo também funciona, mas foca no hidrogênio, foca no oxigênio. Assim como a redução é a entrada de hidrogênio, porque o hidrogênio é um elemento mais eletropositivo que o carbono. Tá? E aí fica mais fácil pensar isso. Então, a adição de oxigênio, geralmente acontece uma oxidação. A adição de hidrogênio acontece uma redução. Beleza? Se você reparar, aqui eu tenho, por exemplo, um alcano. A oxidação de um alcano, onde o carbono tem NOx -3, pode ser gerada a um álcool, porque ele tem uma ligação com o oxigênio, né, com o OH. E aí então é -1. Daqui para cá ocorreu um aumento de NOx. Uma cadeia que tem mais oxigênios, mais ligações, não mais, mas mais ligações com oxigênio ao aldeído, que torna ele com um NOx maior. Mais ligações ainda seriam um ácido e mais ligações seria o CO2, que são 4 ligações duplas com oxigênio. Né? Na verdade, 2 ligações duplas, 4 ligações com oxigênio, tá? Então, quanto mais oxigênios na estrutura, mais oxidada é a cadeia carbônica. Assim como se você olhar com o nitrogênio, você pode pensar a mesma coisa. A nitrila é quem tem mais ligações com o nitrogênio, é o cara mais oxidado que, por exemplo, uma imina, que é quando tem dupla, pouco falado, né? A gente quase não fala da imina. E a amina primária, quando você tem uma ligação com o nitrogênio, aquele carbótono que está ligado, ele vai ter um NOx menor. Um NOx mais positivo seria com mais ligações com o nitrogênio. Beleza? Tranquilo? Bora lá. Então, a gente pegando esses dois bombos, a gente começa a falar sobre algumas reações. Primeiro a gente vai falar sobre as oxidações em compostos insaturados. Tá? É muito comum acontecer a oxidação e são 3, que é o nosso foco dessa aula de agora. As 3 oxidações aos compostos insaturados é a branda, a enérgica e a ozonólise. A oxidação branda, o nome já está dizendo, ela precisa de um agente oxidante. O agente oxidante geralmente é o permanganato de potássio, para quem não sabe é o KMN. O4, mas a gente evidencia isso com a adição de oxigênio entre conchetes, para adição de oxigênio na estrutura. Tá? E aí aqui é uma questão de balanceamento, não precisa se preocupar em relação a isso. O que é importante é que a oxidação branda tem a capacidade apenas de quebrar a ligação π. A oxidação branda apenas quebra a ligação π. E aí a quantidade de ligações que falta é complementada com OH. Então, se ele quebrou, substitui por uma ligação OH. Tá? Durante a reação, desaparece a cor violácea da solução de permanganato de potássio. Esse descoramento acusa a presença de um alceno, uma outra reação que pode ser usada para identificar se é um alceno ou não. Assim como o teste de bromo, que faz a relação no bromo, um teste com permanganato também identifica que eu tenho um alceno. Beleza?
A oxidação enérgica, eu coloquei um texto aqui agora antes de a gente falar. As condições reacionais são quase as mesmas em maior intensidade do que a branda. Só que, por exemplo, precisa de agente oxidante. Ok. No caso da branda, era uma solução diluída, aqui é concentrada. No caso da branda, era uma solução em meio neutro, aqui é no meio ácido, que se torna mais reativo. Além do que, também, de preferência, essa reação acontece a quente, em temperatura mais alta. Tá? E aí você tem uma quebra com o máximo possível de oxidação para esse composto. Se o cara é quebrado, a ligação não quebra só a ligação π. A oxidação enérgica vai quebrar a ligação inteira em ambos os casos. E aí você vai ter o máximo de substituições possíveis. Por exemplo, para esse carbono está ligado a um H. Ao que ele está ligado? Na verdade, você nem precisava ligar ao H. Ele está ligado a um CH3. Toda ligação com H vira ligação com OH e a dupla que ele estava fazendo antes com o carbono passa a ser uma dupla com o próprio oxigênio. Beleza? Então, a quebra dessa cadeia gerou um álcool num dos seus fragmentos, porque a oxidação enérgica fragmenta a cadeia, e no outro gerou uma acetona. Bruno, por que no outro lado também não gerou um ácido? Porque no outro lado, quando ele quebra, ele não tem hidrogênios para ser substituído. Ele tem apenas a quebra da ligação, como ligação dupla normalmente. Quando você quebra um composto menor, você tem, por exemplo, aqui, esse carbono, que tem uma dupla que vai ser substituída por oxigênio, e ele tem um hidrogênio. O hidrogênio vira um OH. Então, ele vira um ácido carboxílico. Se for um carboninho sozinho, aí ele vai ser dupla com O, que ele já tem pela quebra da ligação, e as duas hidroxilas também viram dupla com O. Né? É porque, na verdade, vira um CO2 e uma água também ligada à estrutura. Né? Porque isso aqui, na verdade, o carbono vai virar dupla O, OH, e cada hidrogênio vai ser substituído por um OH. E um outro OH. OH e OH no mesmo composto pode sair como água, porque isso aqui é o ácido carbônico, né? Para quem lembra a forma do ácido carbônico, H2CO3. O ácido carbônico se decompõe em CO2 e água. Ou bota direto CO2, não tem problema nenhum. Tá? Aí você repara o seguinte... Eu nunca gravo se é primário, secundário, por aí vai, eu vou desenhando para ver. Mas caso você queira, você sabe que se for um carbono primário, ponta de cadeia, vai gerar CO2 e água, se for secundário, vai gerar um ácido carboxílico, se for terciário, ele produz uma acetona. Tá? O secundário ele produz um aldeído para depois produzir um ácido carboxílico. E aí, então, a gente tem um processo que é drástico, de muito pesado, e o outro que é menos drástico. Por último, tem a ozonólise. A ozonólise tem um intermediário que quase não é cobrado. Na ozonólise ocorre a quebra dessa ligação, só que não acontece uma quebra de imediato. O O3 entra na estrutura parcialmente antes. Ou depois que ele entra, após a sua hidratação, se quebra a sua cadeia. Então, você vai pensar no processo inteiro como uma ligação sendo quebrada ao meio. Só que ela é quebrada ao meio e ela não é o máximo oxidada possível. Apenas a ligação dupla, que é substituída por uma dupla com O. É isso que acontece. Então, a ozonólise, em questão de oxidação, fica entre a oxidação enérgica e a branda. A branda é só a ligação π, a ozonólise quebra a ligação inteira, a enérgica quebra a ligação inteira e substitui até mesmo as ligações com hidrogênio por ligação com OH. Então, tem mais oxidação envolvida. Beleza? São essas as oxidações. Aqui ele fala a mesma coisa, ó. Carbono primário, né, ou secundário, vai gerar um aldeído, não vai chegar a ácido carboxílico. Carbono terciário produz cetona. Observações, né, nessa reação você acaba produzindo um produto que é também, de certa forma, um pouco estável, mas ele é retirado do sistema, que é a água oxigenada. Né? O ozônio, a partir desse procedimento, gera também a água oxigenada. Beleza? Tranquilo? Então, é isso. A gente fecha esses procedimentos. Falta falar mais alguns outros processos de oxirredução, mas em ligações duplas foca nesses três que são os principais. Beleza? Aguardo você em uma próxima aula e fui!